Olá! Hoje a gente mergulha num material bem interessante que recebemos, um estudo focado num conceito chamado justiça eterna. A base inicial vem lá de Daniel, né, uma profecia antiga, Daniel 9:24, falando que essa justiça chegaria. Exato. É o ponto de partida. E o que me chamou a atenção, assim, logo de cara, foi a questão que o estudo levanta. Essa justiça prometida. É algo que a gente vai ver no mundo, tipo fim da corrupção, paz mundial, essas coisas, ou será que é algo diferente, mais espiritual, talvez? O estudo sugere isso, né? Vamos tentar desvendar isso um pouco. Pois é, essa é a primeira distinção fundamental que o estudo faz questão de colocar. A justiça eterna, como está apresentada ali, baseada nesses textos, ela não é tratada como sinônimo direto de, digamos, justiça social ou uma reforma política global que acontece agora. Certo, entendi. Essa separação é chave para o argumento deles, então. E como é que o material sustenta essa ideia? Quais textos eles usam para mostrar isso? Olha, principalmente com base em passagens que descrevem a natureza do reino de Deus como algo ah, não exatamente deste mundo, físico ou político. O estudo cita, por exemplo, João 18, quando Jesus fala: "O meu reino não é deste mundo", né? Sim, lembro dessa passagem. E também Lucas 17, que diz que o reino de Deus está dentro de vós. A ênfase do estudo é que isso aponta para uma realidade que é, antes de tudo, espiritual e interna. Hum, ok, aqui é onde fica realmente interessante para mim. Se não é sobre mudar o mundo exterior, tipo, agora, o que é, então, essa justiça eterna? Na prática espiritual que o estudo está descrevendo, o que ela significa para o indivíduo? Bem, o estudo define a justiça eterna como, assim, a resolução definitiva da situação da pessoa diante de Deus. E isso é alcançado pela obra de Cristo. Basicamente, é sobre restabelecer a relação correta com o Criador, entende? Isso se desdobra em alguns pontos centrais que o material menciona. Certo. E quais seriam esses pontos? Pode detalhar um pouco? Claro, primeiro, o fim daquela condenação que a lei trazia por causa do pecado. O estudo usa Romanos 8, que fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Ah, ok. Fim da condenação. Isso. Segundo, a ideia-chave de justificação pela fé. Ou seja, a pessoa ser considerada justa diante de Deus, não por mérito próprio, né? Mas pela confiança em Cristo. E isso traz paz com Deus, como diz lá em Romanos 5. Entendi. Essa justificação seria, então, como ter a situação regularizada com Deus, não por algo que a gente fez, mas por acreditar. É essa a linha? Exatamente essa ideia apresentada, sim. E tem mais. Essa justiça também significa reconciliação. O estudo aponta para 2 Coríntios 5, falando que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, restaurando a relação. Reconciliação. Faz sentido. E por fim, um ponto importante, que aqueles sacrifícios antigos do Antigo Testamento não são mais necessários, porque Cristo fez um sacrifício único e definitivo. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, fala muito sobre isso, né? Um único sacrifício, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Ok, essa visão interna e relacional está ficando mais clara. Agora, qual era a injustiça principal, a raiz do problema que essa justiça eterna veio resolver, segundo o estudo? A injustiça fundamental para o material era a própria separação entre a humanidade e Deus. Aquela que veio pelo pecado, né? A lei, como textos tipo Romanos 3 indicam, era excelente para mostrar o problema. Para dizer, olha, ninguém é justo. Mas ela não tinha o poder de tornar alguém justo perante Deus. Entende a diferença? Aham, entendi. Mostrava a doença, mas não era o remédio. Exato. A solução que o estudo apresenta é Cristo. Ele cumprindo as exigências da lei. E tipo assim, tomando o lugar do pecador. Isso resolveu a questão da separação, a injustiça primordial. Então, tudo volta mesmo para essa esfera mais espiritual, de relacionamento com Deus. Acho que isso conecta com aquela ideia que você mencionou antes, de Romanos 14, sobre o reino ser justiça, paz e alegria no Espírito Santo, certo? Precisamente. O estudo usa muito essa passagem para reforçar. É uma condição interna, espiritual. Não é primariamente sobre coisas terrenas, tipo comida, bebida e estruturas sociais imediatas. Tá, ok. Isso esclarece bastante a perspectiva do estudo. Mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? E imagino que o material deva tocar nisso. Se essa justiça eterna é uma realidade espiritual, presente para quem crê,
Por que o mundo continua tão cheio de injustiças visíveis? Sofrimento, corrupção, violência. Como o estudo lida com isso? Sim, sim, o estudo antecipa-se à questão. É um ponto crucial. A explicação dada é que a existência contínua da injustiça no mundo não invalida a realidade espiritual dessa justiça eterna para aqueles que já a possuem pela fé. Eles usam umas imagens bíblicas para isso, tipo a do Salmo 110, que fala do Messias reinando no meio dos seus inimigos. Ah, interessante essa imagem. Reinando apesar da oposição? Exato. Ou 1 Coríntios 15, que fala sobre Cristo reinar até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. A ideia é que o reino e a sua justiça, essa justiça eterna, coexistem com a oposição e a imperfeição do mundo atual. Uma realidade não anula a outra, na visão que o estudo apresenta. Entendi. Quer dizer, não é que uma coisa cancela a outra, elas acontecem ao mesmo tempo, em planos diferentes, talvez. Exatamente. Um plano espiritual já estabelecido e um plano terreno ainda em conflito. Ok. Então, para a gente amarrar a ideia central do material, a grande barreira que separava o indivíduo de Deus, por causa do pecado, foi derrubada por Cristo. E essa remoção, essa nova condição de estar justificado e reconciliado, isso é a justiça eterna. Uma condição espiritual que está acessível agora, pela fé. É essa a essência. Perfeito. Se resumiu bem. A conclusão do estudo aponta exatamente para aí. A justiça eterna é um estado presente. É viver em reconciliação, em aceitação divina para quem crê. O estudo até cita Romanos 5 de novo, dizendo que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. É uma condição estabelecida, interna, para ser vivida agora. Uma perspectiva bem focada no espiritual e no presente, de fato, muito interessante. E sabe, isso até me leva a pensar numa reflexão final que o material inspira, mas que vai um pouco além do que está escrito ali. Hum. Se essa justiça é fundamentalmente essa realidade interna e espiritual que já está estabelecida pela fé, como será que a compreensão e a vivência profunda disso podem, ou talvez não possam, né, mudar a forma como alguém vê e age diante das injustiças tão concretas, tão palpáveis, que a gente ainda vê no mundo ao redor? Nossa, é uma ótima pergunta para se pensar como essa realidade interna impacta ou não a ação externa. Exatamente. Fica aí a reflexão.